Aí as pessoas ficam assim, você fica aí nessa sua tentativa de inocentar essa mulher, mas na verdade só teve uma vítima, foi a criança que morreu, ela não está mais entre nós. Tá, eu entendo essa indignação porque uma criança morta mexe muito com o nosso senso, né? Num certo sentido, porque a gente está aí num país onde as crianças estão largadas de qualquer forma, né? E aqui eu não estou justificando a morte de ninguém, eu estou fazendo uma comparação. O Henri está descansando de todo o sofrimento que vinha lhe acossando. E muitas crianças vivas entre nós estão padecendo e a gente nem as percebe, e a gente encobre isso tudo no nosso ódio contra determinada mulher, que é a mulher do caso, né? Aí mesmo assim eu compreendo essa dor diante da morte de uma criança. Mas a pergunta é, você acha que então porque uma criança morreu que a mãe, a mulher, a professora tem de ser a culpada disso? Ela que tem de penar por causa disso? O que está acontecendo de errado com a gente? A história da professora Monique aqui está presa injustamente, por isso que a gente tem aqui enfatizado a inocência dela. Lembrando a você, não estou ganhando nada para fazer isso, ninguém me contratou para nada, ninguém me pediu nada. Eu estou fazendo isso por um compromisso com a vida, por um compromisso com aquele compromisso dos filósofos. Alguém tem que dizer alguma coisa sobre isso, mesmo que isso sirva para a posteridade. Pronto, é isso. A gente deveria compreender também os eufemismos simbólicos, né, que às vezes não são falados, mas são vivenciados de forma eufemística, digamos assim, que uma mulher recorre, aos quais uma mulher recorre para tentar relevar a situação de violência que ela está vivendo. Porque essa professora estava vivendo uma situação de violência psicológica, mas ela não sai por aí dizendo, está acontecendo aquilo. A pessoa, não é possível, né? Não é possível que eu escolhi esse cara que me pareceu um cara tão maravilhoso. A gente faz isso quando a gente sofre um assalto, você tem uma dificuldade de contar o que te aconteceu. Uma mulher que é estuprada, ela tem uma dificuldade terrível de falar à delegacia porque ela se sente exposta, ela se sente boba, ela se sente culpada, ela se sente um monte de coisa. Uma pessoa que foi vítima de estelionato, às vezes ela não conta nem para ela mesma que ela passou por aquilo, porque às vezes a pessoa entrou assim como alguém de tanta confiança, como que ela vai contar que ela sofreu um estelionato, que ela perdeu a grana dela, que ela perdeu o patrimônio dela? E aí a gente não consegue compreender isso quando se trata de uma mulher que vinha de um sofrimento psíquico num relacionamento abusivo com um homem poderoso, respeitado, que tinha fama de cristão. Aí o pessoal fica, mas por que ela não falou? Ela te comunicou isso? Ela já falou isso? Não ia falar. O que a gente precisa entender é que mesmo uma mulher em posição de liderança, que sabe correr atrás das próprias coisas, ela está numa sociedade que é em si mesma misógina e patriarcal. E aí até nesse sentido, quando ela perde o filho de maneira trágica, ela não sabia exatamente do que se tratava. E aí ela de repente se percebe o seguinte, ela precisou do companheiro dela, da família do companheiro, das ofertas que fizeram, e aceitou o advogado para o casal. Mas uma mulher líder não poderia cair nisso. Olha, gente, pessoas líderes, pessoas que são inteligentes, pessoas que refletem, caem em cada coisa, porque seres humanos caem em armadilha, porque a vida é cheia de armadilha. A pessoa às vezes pergunta assim, mas como? E os maus tratos que ela sabia, etc. Primeiro que a gente que olha de fora já vê como maus tratos. Ela, dentro do jogo, dentro da armadilha, ela não percebia aquilo necessariamente como um maltrato grave que levaria o seu filho a óbito. Isso é evidente. Como é que eu sei disso? Porque ela estava se relacionando com um cara de quem ela gostava, ela não estava ali por motivos financeiros como o promotor quer nos fazer acreditar. Ela gostava do cara, o cara chegou oferecendo a vida a ela e ela vinha de um relacionamento exaustivo já de uns 10 anos com o pai do menino. E aí ela via coisas que não gostava, isso acontece com as melhores pessoas, você vê coisas ali, eu recomendo de novo, assista a entrevista da Luísa Brunet, né? Que ela demorou décadas para perceber o sofrimento no qual ela estava imersa, ela achava que aquilo era normal, que homem é assim, esses homens são informais, isso é conservador. Então, existem muitas nuances e muitas confusões aí que quem só percebe rápido é quem está vendo de fora, porque aí é a justiça te entregando um processo. Foi isso! Mas o que é isso? Naquele contexto, mesmo tendo algumas situações específicas, ela confiava naquele homem, ela confiou nos advogados daquele homem, que, a bem da verdade, tramaram contra ela. E a gente pode dizer assim, que ela seguiu a princípio
as dicas daqueles advogados, até sendo treinada por eles, né, caindo no conto do treinamento, porque é aquela coisa, você tem que prestar um depoimento perfeito, porque os advogados estavam preocupados com os mecanismos da justiça, e ela, por confiar tanto no marido quanto em quem ele contratou, foi na vibe. E aí, quando você tem que apresentar um depoimento perfeito, existem situações, porque, por exemplo, como ela não sabia, não fazia ideia de que o Jairo possa ser o assassino do seu filho, porque nem a gente ainda sabe disso, né? Está sendo investigado. Para nós aqui de fora, ele é o mais provável algoz da criança. Mas ela que está por dentro ainda tinha dificuldades em saber. Né? A gente vê que a defesa dela tem dificuldade em admitir de maneira contundente. E aí, naquele contexto, o conselho que se segue é, olha, tem coisa aí que vai ficar parecendo que você sabia. Esconde isso, se é que ela escondeu alguma coisa. A gente tem que pensar nessas possibilidades. Mas continuando, então é isso. A gente tem que ter essa compreensão de o que eu faria nesse lugar. E quem já passou por alguma coisa semelhante, de que não cometeu o erro, mas se alguém pega alguma coisa no meio do caminho, vai ficar parecendo que você cometeu, você às vezes vai esconder informações sim, não é porque você está obstruindo a justiça, é porque aquilo ali vai ser pego por pessoas mal intencionadas para ser usado contra você, sendo que você sabe que você não cometeu aquilo que parece que você tenha cometido. Até porque maltratar não significa necessariamente que vai se matar quem está sendo maltratado. Né? O maltrato é visto por nós que estamos aqui de fora. Por ela estava sendo visto o seguinte, eu não gosto da maneira como esse cara acha que tem que educar meu filho. Né? É um cara cristão, de família tradicional, de um país que tem um ministro que diz que criança tem que ser educada com dor. Sempre vou te lembrar disso. Para você entender que isso não é uma coisa que estava ali e que não acontece em outros lugares, não. Nós estamos num país onde o governo atual acredita que as crianças pelas quais eles tanto lutam têm de ser educadas com dor. E Jairo vem desse lugar. E eu não estou nem falando da provável psicopatia dele, ou da perversidade dele. Estou falando de um caldo social de onde ele emerge e que uma mulher no meio disso, ela vai... Como assim? Eu preciso provar isso, eu preciso comprovar isso. Porque ainda tem aquela velha história de que se tratava de um homem poderoso. Uma mulher não conseguiria fazer uma denúncia e ser próspera nessa denúncia sem as comprovações contundentes que a professora estava a procurar. Eu, por exemplo, conheço muitos casos em mulheres que estão em situação de perigo iminente, mas não percebem a situação como perigo iminente e nem se percebem como perigando assim. Por isso elas não conseguem nem perceber que suas crianças estejam em perigo iminente. Isso acontece tanto em relação a relacionamentos abusivos, até em relação a catástrofe geológica, uma catástrofe pluvial, uma catástrofe territorial, digamos assim. Né? E aí, o que as faz não perceber? 3 situações. Primeira, é porque elas estão com muito medo, e o medo não te faz... o medo te paralisa, né? Não acredito que eu tô com esse cara que me pareceu um príncipe e agora está sendo um demônio, e a pessoa vai ficando lenta, vai relevando o príncipe que é demônio, aparece como príncipe, confunde todo mundo, o menino que sofria a mão do príncipe também pulava no colo do príncipe. É tudo muito confuso, então ela tem medo. Segundo, ela se sente culpada, isso ela mostra na carta dela, né? Nossa, eu devo estar pagando por isso, né? Eu fui muito rápido, não sei o que. Então ela acha que ela está pagando, e a mulher que se pega numa situação assim, de perigo iminente, ela pensa assim, eu não vou nem ter como lutar com isso, eu procurei por isso, e agora estou frito. Eu já ouvi muitas e muitas situações sobre isso lá nas psicoterapias. E o terceiro, que é algo muito frequente, elas têm a sensação de que vão se dar mal quando elas resolverem relatar. Porque acontece isso muito no Brasil. Basta você assistir um programinha da Globo, tipo aquele Fantástico, quase toda semana do ano passado, por exemplo, saiu reportagem em que a mãe ia relatar um caso, ela perdia ou para o pai, ou perdia, o pai viajava com o menino para o exterior, o próprio vereador poderoso poderia fazer o mal muito mais rápido do que a gente acha que ele já fez, né? Então o medo de perder paralisa também. Como é que eu vou fazer com meu filho? O que eu faço? A gente tem medo de situações assim. Então eu acho que é demais cobrar essa ação contundente e certeira dessa professora. Porque na verdade, e aqui eu não estou justificando a morte do menino, o que eu estou dizendo é que existem coisas na vida que são trágicas em si mesmas. Por exemplo, enquanto a gente fica querendo castigar a mãe porque ela não deu conta de salvar o filho, quando na verdade ela estava tentando salvá-lo, a gente esquece
E aí eu vou sempre ficar falando que eu conheço, porque isso vai me chegando ao consultório. Eu sou psicólogo e eu atendo pessoas acerca dessas situações há pelo menos 7 anos. E aí o que acontece? A gente conhece situações onde a mãe conseguiu salvar a vida do menino, mas perdeu o menino. A mãe conseguiu salvar a vida do menino. E ela foi acreditando nesses valores conservadores. O menino passa a viver com o pai. Não estou dizendo que o Leniel faria assim. Mas o menino passa a conviver com o pai, passa a ser molestado com o pai, passa a ser pelo pai, passa a ser molestada a filha. Atrocidades terríveis acontecem porque a mãe, ela até hoje acha que ela carregou a alegria de proteger a vida da criança. Ela mal sabe que ela protegeu a vida da criança e a criança entrou no inferno. Que a criança, hoje adulta, nem consegue mais mencionar. E aí, é claro, eu não acho que o Leniel faria isso, mas acontece a outra tragédia de o próprio Leniel, que tem uma vida onde ele precisa se ausentar, pelo menos ele tinha antes da morte do menino, ele precisa se ausentar, trabalhar fora, ele sem o perceber, com a melhor das suas intenções, ele iria proteger o Henri como? Entregando na mão de quem faria mal a ele. O que eu estou dizendo? Existem realidades que são em si mesmas trágicas. A tragédia estava posta, e aqui eu não estou elogiando quem matou o menino. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender esse teor da tragédia para a gente parar de condenar quem não cometeu o crime contra o próprio filho. Essa é a centralidade das minhas argumentações. Porque, querendo ser justos, a gente está sendo injusto com essa mulher. E aí a gente pergunta, né? Se ela não via um perigo iminente pelo qual ela estava passando, porque a gente sempre fala assim, ela era uma criança. Não, ela também estava num perigo iminente. Tanto é verdade que o perigo iminente ceifou a vida do filho dela e a mantém presa pelos meios institucionais, pelos meios jurídicos. Os juristas interpretam que ela tem que estar presa. Baseados em quê? Ai, nem queira saber. Baseado em quê? Ah, porque ela estava em casa. Baseado em quê? Ah, porque a babá disse alguma coisa. Ou seja, há apenas a domesticação do fato. Eles domesticam o fato, que para ela não parecia ser tão fato assim, porque ela estava tentando investigar. A Sâmia, né, que é uma das advogadas de acusação, que está sempre tentando mostrar como a do Monique era uma monstra, ela mesma se trai ao fazer isso porque ela fica mostrando as conversas da babá com a Monique, mas ela não mostra as conversas, que nas mesmas conversas que ela fica tentando acusar a Monique, que a Monique está tentando reagir, está pedindo a babá para interferir, e aí quando a babá fala com ela que está tudo ok, é que ela se demora um pouco no salão, porque a babá disse que estava tudo ok, que estava tudo em paz, que mostra o menino tomar do banho, etc. Essas nuances essa Sâmia não mostra. A capacidade do senhor Jário de driblar todo mundo que conseguiu driblar a Monique. Que o promotor fica assim, mas se ela era uma mulher autêntica, autônoma, etc., não quer dizer que ela não seria driblável. Acabei de dizer para vocês, a gente conhece empresários, empreendedores, gente poderosíssima que uma hora descobre que tem uma cova aberta no seu próprio jardim. Cai. E aí eu não tenho que zombar da pessoa em relação a isso, que a pessoa tem vergonha do que ela vivenciou. A professora Monique era ela é uma pessoa independente, determinada e líder, mas isso não quer dizer que ela não iria cair nos encantos e numa driblagem do seu então companheiro. E mais, por que ela tem de pagar por isso? Que uma pessoa tem de pagar por ter sido vítima de uma outra muito mais esperta? Isso é tão cruel. Gente, é claro que ela não comunicava que ela sofria por tudo que eu já te falei até agora neste mesmo vídeo. Uma pessoa vai sair por aí, gente, eu estou fazendo isso até porque quando algumas fazem, Monique tá dando uma de coitadinha, Monique, segura, você é uma mulher forte. O que as mães falam para as filhas? Minha filha, eu aguentei até aqui, seja forte. Cuidado. O menino, a criança faz manha, tal. Isso não é só a família da Monique que possa ter feito isso, não. As famílias fazem isso porque as crianças, infelizmente, tem as suas mães, suas preferências. Tem até gente grande, né? Às vezes eu conheço situações de mães que são viúvas, que são divorciadas, o filho fica lá 18, 25 anos vigiando os relacionamentos da mãe. E nem sempre eu tenho que ficar incriminando essa mulher por ela não saber muito sair dessa situação. Eu vou responder. Sabe por que eu falei que eu não ensaiei nada? Sim. Eu acho que na primeira defesa houve ensaio para sacanear a Monique. Pronto, é isso que eu tenho que responder? É isso. Exatamente. É legal que o senhor Reinaldo deixa bem claro isso, eu gostei demais. Que a primeira defesa sacaneou com a professora Monique. É só isso mesmo, não tem nem mais comentários a tecer.
Daí talvez essa coisa assim do Pilatos, né? Vamos entregar ao júri, no sangue dessa inocente lavo as minhas mãos, porque o júri vai julgar com toda a sua misoginia, com todo o seu tradicionalismo, com todas as suas contradições de se preocupar tanto com uma criança morta, porque não se preocupa com muitas crianças vivas. Né? O luto pelo Henri tem de ser sentido por todos nós. Mas é estranho que uma página, por exemplo, no Instagram, use a imagem do menino para ficar fazendo e pregando diuturnamente discurso de ódio contra a mãe desse menino, a quem ele tanto amava. É injusto isso. Uma juíza tinha que determinar a derrubada dessa página. Isso até é uma coisa importante, né? Aquele medo de perder o filho para o Leniel, conforme o próprio Leniel tinha medo de perder o filho para ela, por questões de alienação parental. Né? Todo mundo compreendeu o motivo que o homem achou para não fazer uma denúncia contundente, o que eu concordo plenamente. Agora, por que ninguém consegue compreender o mesmo motivo para a mãe não fazer uma denúncia contundente, sendo que no caso ali, ele iria denunciá-la, e ela não, ela iria denunciar um vereador no 5º mandato poderosíssimo. A gente nunca pode perder isso da mente. Então ela tinha necessidade de provas mais contundentes. Uma prova contundente que ela teria era quando ela tivesse conseguido instalar a câmera, e a gente nem sabe se ela conseguiria fazer isso com aquele homem que já tinha habilidades de ludibriar e iludir outras mulheres, coisa que a justiça não está conseguindo compreender. Eu estava servindo no quartel de Barra Mansa e vários cadetes do Exército descendo de carro. E um menino dormindo, um dos cadetes, dormindo com a cabeça no... É hábito isso, às vezes, a gente dormir no carro de trás, né, no banco está dormindo. O cara deu uma escorregadia, naquela escorregadia que ele deu, bateu com a cabeça num outro carro batendo, aquele rapaz foi a óbito. Uma coisa insignificante. Insignificante, mas já peguei pessoas completamente retaliadas num acidente e sobreviveram. Então, eu não posso fazer o juízo que o doutor quer me conduzir que eu faça. E é essa contradição da vida, né? Às vezes uma pancadinha, a pessoa apaga e morre. Conheço situações assim também. E às vezes a pessoa se estralhaça toda e sobrevive. Porque, para além da realidade que a gente consegue vislumbrar e vivenciar, existem coisas que a gente não consegue explicar. E não é porque eu consigo explicar que agora eu vou ter que criminalizar uma mulher, não. Ela vai mostrar ao tio, né, as conversas da babá com a mãe, mas ela não mostra as providências que a mãe conseguiu tomar naquele contexto. Assista aí. Houve um momento em que o senhor mencionou sobre a questão da Monique ser uma pessoa independente desde sempre, né? Houve um momento, gostaria de perguntar se o senhor tem a ciência do que eu vou relatar agora, em que Monique envia uma mensagem para Jairo dizendo que, abre aspas, se você não continuar a pagar as minhas contas, eu vou ferrar com a sua vida. O senhor tem conhecimento desse diálogo? Olha só, depende muito do contexto, né? Eu não sei quando foi isso, como foi isso. A doutora falou num áudio, a minha esposa esse dia brigou comigo. Ela chegou e falou para mim também, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, é muito difícil você me dar um texto de três frases e querer que eu defina um contexto. Ou então querer que eu simplesmente diga, soube, não soube. O contexto foi após a ciência dela sobre uma determinada agressão contada pela babá. Que alegação é essa, por favor, doutora? Faz a pergunta completa. A pergunta está completa. Eu perguntei se o senhor tem a ciência desse diálogo. A pergunta é essa. Não relata uma situação de interesse econômico para o senhor? Não, hipótese alguma. Eu acho que um casal, às vezes, ele vive os seus percalços da vida. É um dia a dia, é uma luta. Eu duvido que alguém aqui tenha uma vida perfeita. A gente tem uma vida mais, talvez, de tristeza do que alegrias, mais de lutas do que vitórias, entendeu? Não acredito nisso, em hipótese alguma.
Eu acho que se a doutora for casada, talvez, perdão, a intimidade, talvez tenha passado por situações não tão semelhantes ou bem parecidas com relação a isso. Porque é o dia a dia. Às vezes, você, no afã de falar alguma coisa, você exagera um pouco aquilo que você pretende estar falando, entendeu? Bem. E a pergunta é, doutora Sâmia, o que há de ganância, de interesse econômico nisso aí? Você acha que ela entregou o menino por interesse econômico, uma mulher que tinha a vida que ela tinha? Por que você consegue pensar isso de uma congênere? Quando eu olho para essas questões, eu fico torcendo para a gente ampliar, aperfeiçoar e colocar mais critérios nos programas das cotas sociais relativas à inclusão de mulheres, por exemplo. Mulheres no sistema jurídico, mulheres na advocacia e mulheres com determinadas características. Mulheres oriundas da pobreza, oriundas da baixa renda. Por quê? Eu entendo perfeitamente a não compreensão da doutora Sâmia em relação à professora Monique, porque ela é uma mulher que ela carrega na imagem dela o privilégio. E não tem nenhum problema ser privilegiado. O problema é que o nosso país está muito perdido, porque pessoas como a professora Monique, como a ex-babá do menino que esteve no vídeo anterior, que eu peço a você para assistir, o Poder Judicial não consegue compreender a realidade dessas pessoas, e aí não tem como a gente fugir de algumas teorias sociológicas. Nós somos a materialidade que nos constitui. Uma pessoa que sempre foi amparada, que teve uma cultura de estudar, que não precisou batalhar tão cedo, ou se precisou batalhar cedo, foi sempre um batalhar assim, o pai promovendo para bons empregos, alguma coisa assim. Eu não estou falando que é o caso da doutora Sâmia, eu estou dizendo que é o caso da tradição jurídica do nosso país, que aliás é constituída de muitos sobrenomes estrangeiros, europeus, asiáticos, brancos e ricos, né? Pouquíssima gente ali que é oriunda das favelas do Rio, das vilas, das comunidades. Essa é a verdade. E aí essa senhora, no alto do seu doutorado, no alto da sua competência, não consegue entender que a vida não é assim, tão preto no branco, tão é isso ou aquilo. As coisas nos confundem, as pessoas se culpam pela própria pobreza, as pessoas se culpam pelas próprias origens, as pessoas herdaram um classismo que massacrou as negritudes desse país, e aí as pessoas periféricas estão coladas nesse massacre, do qual a professora Monique faz parte. Uma advogada que veio da elite deveria saber fazer essa leitura. Eu até entendo que ela deve ter lutas em relação a isso, né? Mas é uma luta que a gente precisava de pessoas que vieram, que emergiram dela, que têm compreensão da própria causa, da própria situação. Por isso eu sou a favor dessa questão das cotas. Por quê? Quando a professora solta essa ameaça, né? Se você não pagar, você vai sair e vai pagar minhas cotas, senão eu vou foder com a sua vida, que é isso que ela fala, né? Como é que uma pessoa consegue ver interesse econômico aí? É no máximo um desespero. E aí eu adorei a resposta do tio. Porque ele até coloca ela no meio. Ó, se você for casado, eu imagino que você passou por situações assim no seu casamento, onde a gente solta aquelas palavras pungentes, né, aquelas palavras para ferir. E nem quer dizer que você quer o mal da pessoa, não. Às vezes você tem que dar uma sacudida na pessoa. Sabe aquela situação quando você está com uma pessoa em suicídio, no alto de um prédio de 20 andares, você vai fazer o quê? Você vai fazer um discurso filosófico? Ou você vai falar assim, vem aqui, mesmo que a pessoa saia arranhada daquilo, você estava livrando a vida dela da própria morte. É isso que significa, se você sair da minha casa eu vou te fuder. É isso que significa nesse contexto. Então, o senhor Shelby está de parabéns. Porque é isso mesmo, senhor Shelby. É o contexto. Se a doutora está falando em omissão, essa foi a pergunta, eu digo, houve omissão do pai, que houve. Essas mensagens não foram enviadas para o pai. Eu estou falando das mensagens que foram enviadas para a mãe. O pai então, no contexto das mensagens... Por favor, responda a minha pergunta. A doutora está falando... Senhor Reinaldo, eu estou perguntando ao senhor. O senhor está criando um contexto. O que eu sei é pela imprensa. O que a senhora se referiu, doutora, num determinado momento, foi da reclamação do pai. Eu respondi isso, soube da reclamação do pai. Que o pai procurou o doutor Jairinho, que ambos conversaram a respeito do assunto e ficou tudo resolvido. É legal que o Shelby sabe responder, porque ele não abre mão do que ela falou. Ela disse que o pai do menino
fez um comunicado. Aí ele vai falar assim, então, houve sim omissão por parte do menino. E não é que ele quer condenar o pai do menino, ele está querendo dizer o seguinte, ó, os dois de alguma maneira se omitiram dentro daquilo que eles conseguiam enxergar, porque ele vai perguntar o que é omissão? Joia, seu Shelby. O que é omissão? Porque tem que ver os contextos. E aí pai e mãe têm uma certa omissão. O pai é compreendido sistematicamente, a mãe é condenada sistematicamente. E isso é injusto. E aí ela vai para a argumentatividade textual, né? Que ele está falando do contexto da realidade, ela vai falar do contexto. Eu quero a ver com esse texto aqui, ó. Nessa frase aqui, ela se omitiu, mas não é assim. Ela não se omitiu, não. Ela pediu para tomar providências, ela pediu para a empregada, para a babá entrar no quarto, e a babá não obedece. Ela quis saber se está tudo bem, a babá fala que está tudo bem, mostra o menino tomando banho. Então, naquele sentido, por ela ser uma mulher de liderança, ela achava que ela poderia ter mais um tempinho para tomar mais algumas atitudes. O que isso tem a ver com falta de amor? Por que eu tenho que condenar alguém pelo seu estilo de amar? Né? Porque você pode, no máximo, não gostar do estilo dela de amar, mas você não pode dizer que essa mulher não amava esse menino. Tanto é que a cabeleireira atesta isso no testemunho dela. Quando acaba a ligação, ela me pergunta se eu conheço um lugar que vende câmeras. E ela comprou. Porque ela instalou, a gente tem que entender o contexto. Mas a advogada Samia quer que ele fale do contexto. O testículo ali da mensagenzinha do WhatsApp. Aí a gente fica brincando com as letras, não dá. Porque a realidade é muito maior que as letras, né, doutora Samia? Mas a tragédia é tragédia. Tragédia é tragédia. É como se eu amo os meus filhos profundamente e de repente esse teto cai sobre a minha cabeça. Ai, mas você não ouviu o estalo? Não sei o que, pode ser que eu tinha ouvido, mas eu não ia imaginar que isso ia cair. Isso ia acabar num teto caindo sobre a nossa cabeça. Estou falando de tragédia, que foi o que o Leniel e a Monique viveram, cada um no seu canto. E que o pai precisa tomar muito cuidado para não usar isso para enterrar essa mãe viva, à moda das culturas antigas. A gente tem que lembrar que na tradição cristã, Cristo, o Messias, foi morto na letra da lei judaica misturada com a lei romana. Estava tudo muito justo, mas ele estava sendo injustiçado. Ah, e agora vai dizer que Monique é Cristo. Não, mas ela é inocente em relação a esse contexto. Enfim, a gente para por aqui, que já ficou muito extenso esses pensamentos, mas eu espero que você pense com calma, com alegria, com gratidão, porque a gente está aqui não é diminuindo ninguém, mas é trazendo os fatos à luz. E aí, se é a opinião pública ou o tribunal do júri que vai definir o destino dessa mulher, a gente precisa pensar aqui como sociedade espontânea, né? Já que o pessoal está vendo pensamentos e injúrias em redes sociais, vamos fazer reflexões também em redes sociais. Daí eu me despir do meu conhecimento psicológico estritamente técnico, como muito bem faz a doutora Elisa, a quem muito admiro. E no meu caso não, aqui a gente está conversando, é no popular mesmo, tem aqui o meu conhecimento psicológico, mas eu sou psicólogo mesmo lá no meu consultório, aqui eu só utilizo do conhecimento que eu tenho e digo a você, se você quer trazer algumas questões, e as pessoas têm falado comigo, né, no privado, vá aí nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição deste vídeo. Tem o Instagram, o Facebook, o Twitter, e a gente vai se falando por lá. Eu peço a você que, se você entende que tem sementes de justiça no que eu tenho dito aqui, dê o seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se neste canal e desde já eu já te agradeço e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.